galera do YouTube, estou aqui no Marrocos e por sorte, olha com que eu esbarrei com o Fred e a Lari do canal Voo Sem Volta, que já estão há 2 anos na estrada, e eu pensei, vamos aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês mais uma história incrível de histórias de viajantes do mundo, que eu sei que vocês adoram, que sempre serve para encorajar, para inspirar, para mostrar que é possível. Fica nesse vídeo aqui, que eu acho que vocês vão curtir. Eu sou a Larissa, mas todo mundo me chama de Lari, o nome dele é Frederico, mas todo mundo conhece ele por Fred, e a gente tem um canal que chama Voo Sem Volta. Eu tenho 28 anos. E eu tenho 34 anos. Antes de começar a viajar, eu era publicitário. Eu também. Isso também. A gente, inclusive, se conheceu por causa disso. Fizemos a mesma faculdade, a Larissa era minha caloura, e depois a gente trabalhou juntos. E depois, né, de muitos anos, 4 anos sendo amigo, a gente começou a namorar. Isso. E agora que estamos, há 7 anos juntos. Isso, em pouco tempo a gente embarcou numa aventura, que foi fazer um intercâmbio, né, pra poder estudar inglês, né, aprender, que a gente saberia que ia ser importante. E lá, viajando, né, a gente foi fazer na Irlanda, viajando pela Europa, a gente descobriu um mundo de viagens que a gente adorou. E depois de 2 anos morando e estudando na Irlanda, a gente decidiu cair no mundo e fomos fazer um mochilão na Ásia, começando pela Tailândia, que é um lugar que eu sei que todo mundo adora. Quando a gente tava na Irlanda, a gente tinha um visto de 2 anos lá. Faltando uns 6 meses, a gente pensou assim, o que a gente vai fazer da vida, né? A gente vai continuar na Europa, mas para isso a gente vai ter ou que fazer uma faculdade aqui na Irlanda, ou ir para outro país também, ir para Portugal, ir para Espanha. E aí, no meio disso tudo, a gente percebeu que não queria ficar nesse meio, né, ainda de trabalho, ou de ter que estudar de novo, fazer outra faculdade. E por algum acaso a gente começou a ter contato com vídeos de pessoas que estavam viajando, inclusive os vídeos da Carol apareceram pra gente, assim, encorajaram a gente. E aí a gente decidiu que a gente ia tentar fazer o mesmo. Sim, a gente nem sabia que era possível fazer uma longa viagem. A gente falava como 2 pessoas vão se manter durante pelo menos 1 ano viajando sem trabalhar. Então, pra gente aquilo era uma loucura. Então, ver vídeos, né, dessas pessoas viajando mostrou que era possível. Então, a gente se empenhou muito, né, nesses últimos meses na Irlanda, trabalhou demais pra juntar dinheiro. E aí, a gente foi na fé, pesquisou muito também. A gente viu que tinha maneiras de fazer a viagem ficar mais barata, né, usando couchsurfing, trabalho voluntário. Então, a gente foi com a cara e com a coragem. E a vontade de viajar ao mundo era maior que o medo, né? Então, a gente só foi. E aí, então, nessa viagem a gente passou por vários países. A gente começou Tailândia, depois Indonésia, Vietnã, Singapura, Malásia, Coreia do Sul, Laos, Camboja, Emirados Árabes, Omã, Índia, Nepal, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, Irã. Depois o Ásia Central, né? Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão. Depois foi pra África, né? que era Etiópia, Tanzânia, Quênia, Malau e Moçambique, África do Sul, e agora Marrocos, nosso país atual, e depois daqui a gente vai continuar mais pelo menos aí vários anos. Sim. A gente começou a nossa viagem mesmo antes da pandemia, só que teve a pandemia, a gente voltou pro Brasil, ficou 2 anos, e agora já tem 2 anos que a gente já tá viajando, e agora esse vai ser o 3º ano completo já, sem voltar pro Brasil depois. A questão da grana é complicada, né? Porque viajar muito tempo sem trabalhar, uma hora o dinheiro vai acabar, com certeza, né? A gente teve essa vantagem que a gente tava morando na Irlanda, a gente tava ganhando em euro e o salário lá era bom, assim. Então, trabalhando muito, a gente conseguiu juntar um dinheiro bom. Se ganha por hora, né, na Europa. Então, nos últimos meses, a gente fez questão de fazer muitas horas extras. 50 horas, né, semanais, era bastante. A gente fez contas, assim, mais por alto também, se a gente fizesse trabalho voluntário, couchsurfing, quanto a gente conseguiria economizar, né? E o quanto a gente gastaria, assim, pra ver se a gente conseguia pelo menos ficar 1 ano, que era o planejado. E aí no caminho a gente queria tentar também aprender alguma coisa, ou fazer um trabalho sazonal também, num dos países, online. Foi com esse dinheiro guardado do nosso trabalho da Irlanda, mas a gente sabia que em algum momento ele ia acabar, então a gente ia ter que correr atrás de alguma maneira. Então a gente foi descobrir isso só mais pra frente, né? E assim, a gente também não juntou, assim, um dinheiro que dava pra viajar muito, mesmo se fosse ficar pagando hotel, né? Tipo assim, sei lá, em 6 meses ia acabar, porque querendo ou não, pagando essas coisas acaba. Mas aí a gente tentou o máximo aprender sobre essas plataformas, principalmente, que era, a gente percebeu, cara, tem gente viajando até de graça pelo mundo, basicamente, assim, sem gastar nada. Pegando então, carona, né? Foi um estudo pra entender que era possível. Sim. Quando a gente foi pra Irlanda, a gente começou a trabalhar muita coisa, né? A gente chegou lá sem inglês nenhum, então a gente teve que começar dos empregos que tinham mais disponibilidade pra quem não falava inglês. Trabalhamos na limpeza,
empresa lá na Irlanda, trabalhamos em bar, ajudando. Eu trabalhei de babá. E quando a gente estudou sobre esse tipo de plataforma, a gente viu que também tinha empregos assim, né? Empregos... barista, tipo no isso, bar, né? de limpar café. Mas também tinha empregos, trabalhos voluntários, assim, com nada que a gente tivesse experiência. Por exemplo, a gente já foi em uma fazenda de morangos, né? Um lugar lá na Coreia do Sul e a gente teve que trabalhar pesados. Era muito legal, pessoal, muito gente boa, mas era um trabalho que a gente tinha zero conhecimento. E mesmo assim, a gente começou a descobrir que todos esses trabalhos, quando tem uma oportunidade lá, eles estão recebendo pessoas que não sabem mesmo, e tá tudo bem. Eles querem alguém que vai pra lá ajudar, né? E tem essa troca de experiência. Trabalha, tem um lugar pra ficar e comida muitas vezes, e também a troca de cultura, que eu acho que era o principal. Né? Toda pessoa, né, que pensa um dia fazer uma viagem longa, que já tem essa abertura pra fazer isso da vida, acho que ela já tem a mente aberta, né, pra experimentar coisas novas, diferentes, aprender um ofício novo também, conhecer pessoas, fazer contatos. Indo pra Irlanda, a gente abriu nossa mente, né, pra isso. Saindo pra essa viagem longa, a gente abriu mais ainda. Então a gente foi de coração aberto, a gente queria viver todas as experiências que aparecessem na nossa frente também, e a gente combinou de dizer mais sim do que não nessa viagem. E aí as coisas foram fluindo. Nossa, a gente fez muitas coisas pela primeira vez, né? Então a gente pegou carona. A gente demorou um pouco pra pegar carona, porque a gente foi também no nosso processo ali, aos poucos. Carona pra mim foi o mais, assim, porque eu pensei, meu Deus, como eu vou pegar carona um dia? E a gente pegou num lugar muito mais improvável, que foi no Iraque, por exemplo, que é um país que as pessoas acham que é perigoso, que é hostil, e foi o lugar mais fácil que a gente já pegou carona. Então foi super divertido, a gente fez amizade, mas a gente começou com um trabalho voluntário, né? Foi o primeiro a troca de hospedagem pelo trabalho. A gente fez muito couchsurfing, que também é uma plataforma que as pessoas disponibilizam a casa delas, o sofá, sei lá, a cama da pessoa mesmo. Lá no Vietnã, uma menina da Irlanda morava lá no Vietnã e ela deu o quarto dela pra gente ficar, e ela foi dormir com os amigos dela em outro quarto, assim. Então, tipo, começa a ver esse tipo de coisa e fala, como assim? E assim, você vai tendo experiências incríveis. Tem também o house sitting, que a gente já fez 2 vezes também, que é vai pra casa de uma pessoa que vai viajar e aí você fica lá cuidando dos animaizinhos dela, por exemplo. Então a gente já cuidou de gatos em Dubai e de uma cachorrinha na África do Sul. Se falasse pra mim há uns 3, 4 anos atrás, eu nunca ia pensar que eu ia ter a chance de fazer, ou até se eu ia querer fazer isso. Mas hoje em dia é algo que a gente sempre procura fazer, porque a troca é muito grande. Então você vai viver sempre coisas que nenhum tour vai conseguir te pagar aquilo ali, cara. A gente trabalhou desde fazenda, né, de morango, ensinando inglês. Quem imaginava, né? 2 pessoas que foram zero inglês pra Irlanda um dia ia trabalhar ensinando inglês no pra Vietnã. Alguém que mora no Vietnã. Trabalhou em praia, em hotel, ficou em couchsurfing, né? Tipo, no colchão no chão, ficou em mansão já. Resort. Então, assim, a gente teve, eu acho que, todo tipo de experiência possível. E a gente teve muita sorte, né? Podemos dizer que, porque através dessa experiência a gente conheceu pessoas incríveis que são nossos amigos até hoje. Pra vocês terem uma ideia, assim, no primeiro ano de viagem, a gente tinha uma média de 10 a 15 dólares por pessoa por dia pra gastar. Teve meses que gastou, assim, praticamente nada. Teve um mês que a gente fez trabalho voluntário o mês inteiro na Malásia, tinha hospedagem e um valor simbólico que era pra comprar comida. Então a gente, esse mês inteiro, a gente não gastou nem R$300, os dois juntos. Quando a gente fez esse house sitting em Dubai, uma das cidades mais caras do mundo, a gente também gastou, se não me engano, de 350 a menos de 400 dólares no mês inteiro. Teve meses que a gente realmente não tinha gasto, e todo o gasto que a gente tinha era porque a gente queria, vamos sair pra comer alguma coisa, já que tá economizando tanto. Nem pensava isso. Mas teve também países igual o Vietnã, eu lembro que a gente conseguia achar comida assim de $1, $2 aí. Várias vezes a gente, vamos comer isso aqui, mais tarde a gente come algo mais caro, uma pizza, um negócio assim, pra variar. Acho que tudo depende também do país que você vai, né? Então, se você tem pouca grana, você tem que focar nos países que são mais baratos, que foi o que a gente fez. A gente descobriu que o Sudeste Asiático era mais barato e a gente falou, então vamos começar por lá, porque aí talvez a gente consiga fazer a viagem durar mais, né? Então você não vai começar pela Europa se você tem pouca grana. Assim, dá pra começar, né? Tem gente que tá aí pra provar que com certeza dá, mas assim, não é o mais indicado ou o mais fácil, né? Então lá você vai ter que correr mais atrás pra descobrir onde comer mais barato, onde dormir mais barato, que eu acho que é o maior problema, né? Então o Sudeste Asiático é ótimo pra quem quer começar. Lá tem vários países mais baratos, tipo Vietnã,
O Laos é super barato também, a Tailândia. Então lá você consegue comer mais barato, comida de rua. Lá tem aquelas lojinhas de conveniência que você consegue tomar café da manhã, você consegue arrumar um hotel até legal, um hostel por $5, 10. Eu lembro no Vietnã que a gente pagou numa praia $1, não era? Era $2. $2. Uma barulheira, mas era um lugar pra dormir por $2. Tava ótimo. A gente foi pra praia, assim, uma vibe legal, a gente conheceu pessoas. Tudo essa questão, assim, de saber escolher também e de fazer essas plataformas que ajudam a baratear. Quando a gente estava no Sudeste Asiático, a gente queria mudar de áreas, assim. A gente tinha pensado Índia, e aí depois, não sei por que, a gente acabou indo pro Oriente Médio, que o primeiro parado foi Dubai, né, Emirados Árabes, e ali, apesar de ser todo aquele lugar montado, a gente começou a entender aquela cultura e gostar muito. E também a comida era, assim, excelente, então isso ali já foi pegando a gente. E a partir disso, a gente foi começando a querer ficar mais no Oriente Médio. Aí a gente fez o Oman, foi pra Índia, e depois a gente falou, nós queremos passar uma temporada grande no Oriente Médio e conhecer mais a fundo os países de maioria árabe, muçulmana. E acho que por conta dessa cultura, né, e de como a gente era muito bem tratado em cada um desses países, a gente sempre foi querendo continuar e ver um a mais, né? Eu lembro que quando a gente estava em Dubai, que foi o nosso primeiro contato mesmo com essa cultura, a gente teve pouco, né, porque o Alfred falou, lá é muito moderno, já tem muito imigrante também de outros países, então a cultura lá é muito misturada. Mas a gente teve a oportunidade de ir pro Oman, a gente nunca tinha nem ouvido falar de Oman. É um país que até hoje, na verdade, é muito desconhecido, né? As pessoas não sabem ainda a joia que eles estão perdendo. E fica bem do lado ali, né, de Dubai, você pega um ônibus e chega lá rapidinho. E a gente falou, tamo aqui, vamos aproveitar, por que não? E chegando lá, a gente teve contato 100%, né? Porque lá o país ainda é muito preservado com a cultura, né? Árabe, muçulmana, com a religião muçulmana. Lá a gente se abriu pra fazer trabalho voluntário e couchsurfing. Então a gente fez os dois lá. E a gente conheceu pessoas totalmente diferentes e todas essas pessoas tiveram algo em comum, que foi a receptividade. Então a gente nunca foi tratado tão bem toda a nossa vida, foi alimentado como se fosse um filho, né? Então a gente se sentiu muito emocionado, porque a gente falava, como que é possível uma pessoa que não me conhece me tratar tão bem como se fosse minha família? E a gente tinha até um certo receio, porque questão das vestimentas, né? Tem toda essa questão da religião também. A gente tem tatuagem, e eu por ser mulher. E a gente foi aprendendo aos poucos como que é na convivência, perguntando. E a gente viu como eles são zero preconceito, sabe? Com a nossa cultura. E aí eu me senti tão culpada, pelo menos uma vez na minha vida, ter tido um certo preconceito com a cultura deles e saber que tantas outras pessoas têm. E aí no Egito a gente teve mais um pouquinho disso, né? País mais turístico, então fica mais fácil lidar. Vamos só continuar, porque é maravilhoso. E aí Jordânia, Líbano, Síria, né? Iraque. Tipo, a gente foi na Síria, que é um país que ainda é bem delicado, então a gente foi com um tour, que era uma guia, e a guia virou tanto nossa amiga que ela também levou a gente pra casa da família dela, né? Meio que fora do tour. Ela falou, não, vamos lá conhecer minha família, minha mãe, meus tios. No Iraque também a gente, igual a falou, a gente pegou carona, e aí a gente gostou tanto que a gente pegou assim umas 5, 6 caronas lá depois. A gente foi pro Irã de carona. Um cara conheceu a gente na fronteira e passou o dia inteiro com a gente na cidade dele lá no Irã e levou a gente pra andar de pedalinho. O povo é demais. Sim, e a gente fica muito feliz porque o canal é uma forma da gente propagar essa vida que a gente tem e talvez tirar um pouco do preconceito das pessoas que assistem, né? Porque a gente ainda hoje recebe alguns comentários muito infelizes e preconceituosos sobre a cultura por própria ignorância mesmo da pessoa, mas a gente fica muito feliz que os vídeos pelo menos mudaram a cabeça de algumas pessoas, né? Que a gente pode mostrar pro mundo o quanto essa cultura é incrível, o quanto as pessoas são boas. Essa região do mundo é a mais segura que a gente já colocou os pés, assim, definitivamente. A gente andava livremente durante o dia, pra baixo, pra cima, durante a noite. Foi tipo assim, óbvio que teve os conflitos, né, em vários desses países lá no passado, e aí sim, tudo bem, aquela época era perigoso, ou se acontecer de novo vai ser perigoso. Mas enquanto, né, não tá acontecendo nada, o país tá lá, né, normal, todo mundo vivendo sua vida normal, é um dos lugares mais seguros que você vai pisar. As pessoas têm que começar a entender e diferenciar áreas de conflito dentro de uma região de um país com a segurança do país em si. Então as pessoas têm que saber diferenciar isso. Na Síria, por exemplo, tinha uma área lá no norte do país que ainda era uma área bem delicada, mas aí a gente não foi lá, a gente foi onde era ok andar. E assim como em vários países, assim como no Brasil, vai ter lugares que não é aconselhado o turista visitar ou você mesmo ir andar. Então é só saber esse tipo de informação primeiro.
Acho que hoje eu sinto que eu sou mais corajosa. E pra você viajar o mundo, né, escolher passar esse tempo todo fora, você já tem que ter uma certa coragem, talvez. Mas acho que hoje em dia eu sou mais ainda. Então acho que eu trabalhei isso em mim. Tipo, que eu consigo, que eu não preciso ter vergonha, que eu posso ir lá e fazer, que eu sou capaz. A paciência, que eu era uma pessoa muito impaciente. Eu queria que as coisas dessem certo, da minha maneira, na hora que eu queria. E viajando, isso tudo foi por água abaixo, assim, ó, em 2 dias. Eu falei, gente, a minha vida foi uma farsa. E hoje eu tive que aprender, né? E acho que ia ter mais compreensão também. E entender mais o lado do outro, entender mais a cultura, respeitar. Que não é que talvez eu não tinha antes, mas que eu precisava exercitar. Então na viagem isso aflorou mais e eu consigo ver que eu consegui mudar isso um pouco. Eu acho que no meu caso eu fiquei mais desenrolado. É você que tem que resolver seus BO, não tem ninguém que vai te ajudar. Tipo, no meu caso eu tenho a Larissa, mas é a mesma coisa, né? A gente precisa se virar. E muitas vezes você vai estar em países que você não fala a língua, ninguém fala inglês, você não fala a língua deles também. E as informações às vezes não são tão claras, então você tem que ir atrás. Ou se acontecer alguma coisa, perder um ônibus, perder um trem, acontecer alguma coisa, abrir a boca. Você tem que ir desenrolar. Eu também acho que eu comecei a ser mais amigável com as pessoas, assim. Sempre fui um cara muito aberto, mas eu comecei a tentar entender mais o outro, né? Puxar mais papo às vezes, ou tentar saber um pouco mais da vida do outro, assim. Social. Ou pelo menos, às vezes nem tanto conversar com a pessoa, mas tentar entender o entorno de todo aquele país, ou da cidade, do estado que a gente tá. E eu também vou repetir a palavra corajoso, que a Larissa falou, porque eu acho que assim, a gente não sabe o quanto a gente pode resolver e fazer as coisas, entendeu? Tipo, acho que você não tem noção. Quando você mora, igual quando a gente morava no Brasil, eu não tinha noção que eu conseguiria viajar o mundo inteiro e cruzar fronteiras com mochila até chegar um momento que você sabe que vai ser estressante, mas você aproveita. Você fala assim, hoje é dia de fronteira, eu não sei o que vai acontecer, e isso no fim é bom, porque vai ser um dia assim, que todas as fronteiras eu acho que a gente nunca vai esquecer na vida. Então, essa parte da coragem também foi algo que aflorou muito por conta disso. Assim. Até a questão de força física mesmo, né? A mental, com certeza. Mas a de física, tipo assim, aguentar 12 horas desconfortável no ônibus, carregar a mochila pesada por 1 hora, né? Fazer uma trilha de 4 dias, acampar com bolha no pé, 12 horas sem fazer xixi. Até isso a gente descobre que o nosso corpo sempre consegue mais, né? Que você tem um limite mais do que você pensou. Então eu me sinto hoje em dia uma mulher forte, assim, poderosa. É algo assim que eu quebrei de paradigma, assim, é porque eu sou uma pessoa desconfiada. Até hoje eu ainda sou, né? A gente é mineiro, então o mineiro ele é desconfiado por si só. Mas na nossa viagem eu percebi que eu podia confiar mais nas pessoas. E meio que no Brasil eu não tinha... A gente não cresce meio com isso, assim, né? Você meio que sempre vai estar um pouco desconfiado de tudo, de todos, a todo tempo, de uma pessoa estranha que você nunca viu. Quanto mais foi acontecendo situações com pessoas aleatórias, mais eu fui confiando nas pessoas, fui vendo aquela velha frase que eu vi, assim, em vários vídeos de outras pessoas, que era, tem sempre mais pessoas boas do que ruins. E eu falava, isso é um clichêzão, mas é verdade mesmo, não tem jeito. E aí você vai aprendendo isso, e foi algo que eu consegui, assim. Claro que tem países que o turismo em massa sempre vai estar ali para trazer pessoas que você vai ter que, olha, peraí, agora não. Mas no geral, normalmente você pode confiar, assim, de olhos fechados na maioria das pessoas que cruzam o nosso caminho, porque por experiência própria foi, assim, 99% de coisas boas até hoje. E a gente aprende muito também a trabalhar mais nossa intuição, né? Todo mundo tem essa intuição, e viajando você tem que estar alerta o tempo todo, né? Então você tem que confiar muito em você. Então a gente aprende o momento, né, de se abrir, ou de ser, né, mais legal, mais aberto. E a gente também aprende a hora de desconfiar, às vezes, também, a de ficar mais esperto, né? Pensar mais antes de fazer algo. Então, esse é outro aprendizado que eu senti, assim, que eu consegui usar mais a minha intuição, e que na maioria das vezes a gente tá certo, né? Na verdade, sempre é mais tranquilo do que a gente imagina, né? Um exemplo claro, assim, de país que a gente achou que ia ser muito pior, que talvez poderia ser perigoso, ou que a gente poderia não gostar, que a gente ia ter que ficar esperto o tempo todo e ia ser chato, foi a Índia. De tanto ler, né, coisas ruins,
ruins e pessoas falarem coisas ruins, a gente chegou na Índia já meio que traumatizado, né? A gente pesquisou blog, quais são os tipos de golpes que lá acontece, o que eu tenho que estar preparado. E óbvio que isso ajudou, porque talvez a gente se livrou de alguns golpezinhos que a gente leu, então a gente estava preparado. Mas quando a gente chegou lá, era tudo muito novo, né? Então você sente aquele certo medo, mas é o medo do novo. E, tipo, no segundo dia, andando lá, a gente já começou a perceber que não era esse monstro de 7 cabeças, sabe? Lá é uma loucura mesmo, você tem que estar aberto pra viver a Índia, porque lá tudo acontece ao mesmo tempo, e às vezes você não entende, porque é uma cultura muito diferente do que a gente tá acostumada. Mas no segundo dia, a gente já tava se sentindo parte de lá. E o segundo país foi a Etiópia, né, também. Que a gente eu diria a África no geral. Sinceramente, antes de ir pro continente africano, a gente tava com receio de muitas coisas, porque a gente já ouviu falar coisas ruins, de perigo, de ter que tomar cuidado. E acaba que quando a gente chegou lá e passava um dia atrás do outro, cidade após cidade, cruzava a fronteira e ia pro próximo país, a gente foi percebendo que, cara, é uma viagem assim como qualquer outra que a gente já fez. Você tem que tomar os seus cuidados básicos ali, mas no geral é tipo assim, o pessoal exagera muito nessa questão, tem que tomar cuidado e tal. É só você ter realmente assim a vontade de estar lá viajando, né? E aí tudo vai acontecer da forma mais natural possível. Não quer dizer que a gente chegou lá e achou mais fácil do que seria, que realmente foi tudo fácil, tudo mil maravilhas, né? Então realmente a gente passou por algumas situações que não foram legais, que a gente teve que ficar mais esperto. No fim, realmente foi mais fácil do que a gente imaginou, né? Então eu acho que a questão maior é você estar aberto para as experiências e a passar por isso, né? Então cada país hoje em dia que a gente chega, a gente dá uma pesquisada também pra gente saber se portar, né? E ainda mais a gente que tem o YouTube, que grava, a gente tem toda outra questão por trás, porque a gente acaba filmando algumas pessoas em alguns momentos, né? Os comércios, os lugares, tem que ter esse tato maior também pra chegar em cada país, né? Pra saber como se portar. Mas é tudo costume também. É igual quando você começa um trabalho novo, né? Então, só que a gente começa esse trabalho novo a cada mês. Não consigo imaginar minha vida sem ter feito isso. Eu acho que eu não seria quem eu sou hoje e não queria ser outra pessoa a não ser a pessoa que eu sou hoje. E eu não trocaria nada pela experiência que eu vivi viajando. E se eu pudesse, eu faria de novo, mais 1000 vezes. E é por isso que o nosso canal, a gente deu o nome dele, na verdade, antes de saber que isso realmente acontecer, que é Voo Sem Volta. E não é só de voltar da viagem, mas a nossa ideia sempre foi Voo Sem Volta é porque quando você vai viajar, você nunca volta a mesma pessoa. Então a gente já sabia que a gente, a partir do momento que fosse viajar, a gente não voltaria a ser o Fred e a Larissa que estava lá em Patos de Minas, ou o mesmo que estava na Irlanda e achava que já sabia tudo. A gente mudou assim completamente. A nossa vida seria boa, com certeza, mas a gente não teria noção do que a gente estaria perdendo por não ter feito tudo isso que a gente fez, assim. Com todo mundo que chegou para assistir a gente, assim, realmente se tornou um trabalho. A gente consegue manter nossa viagem, né, ter todos os nossos cursos por causa do YouTube, de todas as viagens que a gente faz, e isso a gente sabe o privilégio que né? Muito. Tipo, poder viajar e conhecer o mundo inteiro e ao mesmo tempo continuar, né? E aquilo é o que te vai fazer viajar mais. O canal ter dado certo pra gente foi uma surpresa. Óbvio que a gente se sentia capaz, que a gente fazia, né, nosso melhor pra dar certo, mas ter acontecido, né, e crescido foi uma grande surpresa. E a gente só viaja hoje porque o canal, ele fornece o dinheiro pra gente continuar viajando. Então, assim, acho que é o nosso maior presente, né? Tem uma festa que vai começar aqui, tem um gato atrás da tartaruga aqui, uma filha também que tá chegando. Ai, vamos terminar. Então, gente, achei muito legal compartilhar a história do Fred e da Lari. A gente se conhecia só pelas redes sociais e finalmente rolou um encontro, assim. Eles são muito queridos. Eu acho que é uma história que prova que não precisa de muito dinheiro pra viajar, que é uma coisa que eu sempre defendi aqui desde que eu comecei a fazer Viravolta, de acessibilizar as viagens para as pessoas, ajudar elas a realizarem, independente da realidade financeira delas. Eu acho muito legal também que lá atrás, quando eles achavam que não era possível, eles viam os vídeos dos viajantes da Viravolta. Eu lembro o Fred lá em 2019, vendo os vídeos, 2018, sei lá, e vendo e falando, cara, como que esse povo viaja? Onde que essa mulher conseguiu esse povo? Isso só mostra o quanto é importante, né, de ter pessoas pra se inspirar e pegar dicas pra incentivar a gente a correr atrás, né? Porque realmente não é fácil, a gente tem que ter programação, tem que ter muito foco também pra juntar dinheiro. Se você tiver foco e persistência, eu acho que tudo pode dar certo, né? Tanto a viagem quanto às vezes até trabalhar com a viagem. Não desista,
foca, esteja nesse meio também, né? Pra você poder compartilhar as ideias, as angústias também. Porque eu tenho certeza que você também vai conseguir viajar o mundo e aproveitar muito também. Bom, a gente vai ter que encerrar esse vídeo, porque como vocês viram, tá rolando uma festa aqui, porque é Ramadã, é hora deles comerem. Quebrar o jejum. Sim. A mesquita tá chamando. Antes de terminar, eu vou lembrar, não esquece que tem um workshop de lição sabático da Viravolta. Se você precisar de ajuda pra se encorajar, pra se organizar financeiramente, pra entender que é possível, tangibilizar o seu plano, que é o que vai te ajudar pra te empurrar e falar, vai. Vou deixar o link do workshop, que é incrível, que já ajudou centenas de brasileiros pra realizar. Vou deixar o link aqui na descrição. Tem poucas turmas no ano, mas se não estiver rolando turma, você deixa na fila de espera o seu e-mail e você vai ser avisado quando tiver uma próxima turma. A gente encontrou, assim, uma dezena ou mais de pessoas que falaram, eu tô viajando porque eu fiz o curso com a Carol. E todas falam que fizeram a vida deles ficarem mais fáceis e o sonho realmente se tornar realidade em pouco tempo, né? Confia na Carol que ela sabe o que ela tá falando. Compartilha esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Ajuda a chegar a mais pessoas para inspirar mais pessoas. Um beijo. Obrigada, Carol. Obrigada. Valeu, gente. Tchau. Nossa,